Conversamos com Murilo Miranda, fisioterapeuta, conceituado de Santo Antônio de Jesus, cidade em que já foi vereador em 3 legislaturas, tendo sido inclusive presidente da Câmara de 2005 a 2006. Murilo, quais são os serviços prestados em sua clínica, a ISAGE, Instituto de Reabilitação de Santo Antônio de Jesus, e quais são os convênios que estão sendo atendidos? Meus cumprimentos, Mascarenhas, e as pessoas que estão nos vendo nesse momento. O ISAGE é uma entidade que vem prestando serviço à comunidade santo-antonense há 23 anos. É uma entidade de caráter filantrópico e a gente atende na área de fisioterapia, nas áreas de ortopedia, neurologia, geriatria. E nós temos alguns convênios com a CACI, com a Unimed, com a ABAP, outras entidades filantrópicas também aqui de Santo Antônio de Jesus, que a gente tem parceria. Mas o nosso grande objetivo é justamente atender as pessoas carentes, né? O que a gente vem fazendo já há 23 anos. Agora, Murilo, falando um pouco de política, como tem sido sua participação no PMDB local? E você seria candidato em 2012? Olha, Mascarenhas, sinceramente, nesse período eu venho um pouco afastado da política, porque eu não me sinto, no momento, em condições de estar participando, mesmo porque ando meio desacreditado com relação a isso. Mas eu sou um membro do PMDB e, no momento, não tenho pensado muito em voltar a ser candidato. A minha ideia hoje é de não ser mais candidato. Mas a gente nunca deve afirmar categoricamente uma coisa dessa, porque a gente nunca deve dizer dessa água não beberei. E vamos ver qual é o compromisso do partido, qual é o projeto do partido para as próximas eleições. E talvez, dependendo disso, a gente possa até voltar a tentar uma candidatura, mas aí só o futuro vai dizer. Agora você poderia citar, Murilo, dentre os 2 projetos, ou dentre os projetos que você apresentou na Câmara, 2 que tiveram importância para o desenvolvimento de Santo Antônio de Jesus? Olha, eu tenho inúmeros projetos na minha época de vereador, projetos de lei que foram apresentados na Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, projetos que foram boicotados em muito por alguns vereadores da Câmara, principalmente pelo presidente Valdemar Farias, o conhecido Dema, mas tudo orquestrado por um interesse de um grupo político aqui de Santo Antônio de Jesus. Mas hoje existem leis importantes em Santo Antônio de Jesus e que trazem inúmeros benefícios, inclusive financeiramente falando. Eu poderia citar aqui 2 coisas importantes, que é a municipalização do trânsito de Santo Antônio de Jesus, que foi um projeto da minha autoria, e também a Procuradoria Jurídica do município de Santo Antônio de Jesus, que foi um projeto também da minha autoria. Então, eu poderia citar assim, esses 2 projetos que são de suma importância para o andamento e para a vida do nosso município. Agora, como você analisa a atuação da atual bancada de vereadores de Santo Antônio de Jesus? Olha, a bancada de vereadores de Santo Antônio de Jesus, hoje, eu diria que não existe bancada de vereadores de Santo Antônio de Jesus, porque nós temos uma oposição com um número muito pequeno de vereadores, ou seja, essa oposição ela é impotente diante da grande maioria do outro grupo, da situação. E os vereadores da situação, eles apenas constam, porque não têm ideias próprias, são totalmente manipulados pelo atual prefeito e pelo atual presidente da Câmara. Isso aí é fato mais do que claro, mais do que só. Eu costumo dizer que só quem não vê isso é quem é cego, surdo e mudo, para não perceber que isso realmente é o que acontece hoje em Santo Antônio de Jesus, coisas absurdas aí que são manipuladas e realmente é um absurdo, mas é a grande verdade. Agora, de acordo com as faixas estabelecidas pelo TSE, Murilo, Santo Antônio de Jesus poderá aumentar o número de cadeiras na Câmara de 10 para 17. Você acredita que a atual mesa diretora dessa egregia casa irá atender essa disposição, já que compete a ela essa definição? Olha, observe bem, não compete à Câmara diretora, compete à Câmara. Ou seja, isso aí tem que ser votado pelos vereadores, como qualquer outra matéria, né,
da Câmara tem que ser, mas aí é o que eu falei anteriormente. A Câmara de Santo Antônio de Jesus, há muito tempo, que eu já disse isso em inúmeras outras entrevistas, vou repetir agora, a Câmara de Santo Antônio de Jesus hoje é a casa de negócios de Delcio Mascarenhas. Ali hoje é feito o que Delcio Mascarenhas quer, com o único e exclusivo objetivo de uma empresa, que é ganhar dinheiro. Então, quem vai decidir, infelizmente e absurdamente, se a Câmara de Santo Antônio de Jesus vai continuar com 10 vereadores ou se vai aumentar, é Delcio Mascarenhas. Não é, porque os outros vereadores, eles não têm vontade própria, eles não têm opinião própria, eles são altamente, eles vão votar essa matéria de acordo com o que Delcio Mascarenhas e outros interessados, né, do grupo. Agora, diversas comunidades lamentam a ausência de determinados vereadores que, depois de eleitos, viraram as costas. O simples aumento do número de vereadores irá minimizar as queixas reinantes no seio da população? Não, o simples aumento não. O simples aumento não. O que vai determinar essa mudança nos anseios da população é a qualidade dessas pessoas que eles vão colocar lá, porque eles mesmo que colocam. Mas a própria sociedade, o próprio povo, essa história de vereador, de político virar as costas, isso existe desde que foi criada a política, isso é antigo, isso não é da agora, né? E eu fico até surpreso com a surpresa de algumas pessoas em que alguém vire as costas, porque essas pessoas já são acostumadas a virar a costa há muito tempo, não é a primeira vez. Essas pessoas que estão virando as costas já viraram de outras vezes e o povo ainda não aprendeu. Mas o povo talvez os coloque lá novamente, porque infelizmente é assim que as coisas funcionam. O povo não analisa a coisa com mais profundidade, ele é muito do momento. E no momento o sujeito vai prometer tudo de novo, vai dar uma coisa a um, uma coisa a outra, dinheiro a um, dinheiro a outro, saco de cimento a um, saco de cimento a outro, remédio a um, remédio a outro. E o povo vai tornar a voltar, como acontece também já há muito tempo. Então é uma coisa muito difícil. E esse também é um dos motivos pelos quais eu talvez esteja me afastando mais da política, justamente por isso. Então você acredita que, apesar do avanço das comunicações, da melhoria do sistema educacional, essas práticas ainda continuam? Continuam, infelizmente, né? Infelizmente, continuam. E a gente vê isso claramente durante o processo político. Inclusive, você vê classes inteiras. Por exemplo, na última eleição, quando nós começamos o processo político, nós tínhamos um grupo os mototaxistas de Santo Antônio de Jesus, e naquela oportunidade, todo mundo apoiava o candidato Humberto Leite. Ao longo da campanha, isso foi modificando de uma maneira vertiginosa. Isso foi público e notório. E quando chegou na época da votação, da eleição em si, essa grande maioria estava justamente do outro lado. E isso não foi porque melhorou a classe, porque o prefeito tinha tido 4 anos e não fez nada. Isso foi justamente por ações desse tipo que a gente está falando, de algumas benesses que são oferecidas naquele momento ali, e que termina fazendo a cabeça dessas pessoas e que tomam essas atitudes que realmente não era que seria normal. O espaço fica aberto, Murilo, as suas considerações finais aí. Olha, é sempre bom a gente estar podendo falar, principalmente para um órgão que tem uma audiência grande, que tem uma visibilidade grande por parte da população santo-antoniense, e a gente espera que essas nossas colocações, alguém possa tirar algum proveito, alguma visão futura, e que a gente possa ir melhorando cada vez mais as coisas para que a própria vida da população e os seus anseios, como você falou há pouco instante atrás, sejam atendidos.